Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos ver sobre interfaces. Na última aula nós vimos sobre contratos abstratos e vimos que contratos abstratos são aqueles contratos em que nem toda função é implementada. Existem algumas funções que devem ser implementadas por contratos herdeiros. Interfaces podem ser entendidos como contratos abstratos puros, ou seja, contratos em que nenhuma função é implementada e todas as funções devem ser implementadas por contratos herdeiros, ou como dizemos, contratos que implementam tal interface. Então está aqui, interfaces, nós declaramos funções sem a sua implementação, nenhuma função pode ter implementação. Tais funções declaradas devem ser externas, não faz sentido termos funções internas e privadas, porque a interface nós devemos colocar apenas aquelas funções que vão ser chamadas do exterior. Então toda função deve ser externa na interface, porém, quando implementarmos tal interface, tais funções podem ser implementadas como públicas, ou externas ou públicas. Não há necessidade de marcar funções como virtuais, porque implicitamente toda função de interface já é virtual, por isso não preciso colocar virtual. Não podemos declarar variáveis de estado em interfaces. Interfaces não tem estado, ela não tem nenhum tipo de estado. Nós não podemos fazer o deploy de interfaces, porém nós podemos declarar enumeradores e estruturas. É claro, tais enumeradores e estruturas serão utilizadas pelo contrato que implementar tal interface. Vamos ver isso aqui no código. Vou aqui no Remix e eu vou criar a interface de um contrato bem simples que, quando for implementado, terá uma variável de estado e vai ter uma função que lê essa variável de estado e retorna para o mundo exterior e uma função que altera essa variável de estado. Então vamos lá. Para declarar uma interface, utilizamos a palavra-chave interface. Agora o nome da interface, por padrão, começa com I maiúsculo, mas esse é um padrão, não precisa seguir. Vou dar o nome dele de I valor. Agora sim, eu não posso declarar uma variável de estado se eu tentar colocar o int valor ponto e vírgula. Se eu salvar, vai dar erro. Ele compilou e deu erro. Variables cannot be declared in interfaces. Vou apagar essa variável. E vamos aqui declarar tais duas funções. A primeira função vai se chamar leValor. Ela não tem parâmetro nenhum. Ela tem que ser external, por definição. Ela vai ser view e ela vai retornar o int. Ponto e vírgula. Se eu salvar, vejo que agora ele compilou. Não compilou ainda, mas compilou. Sem problema, nós tentamos colocar ela como public. Se eu tentar compilar, ele vai dar erro. Toda função declarada em interface tem que ser externa. Certo. Agora vamos declarar uma função que altera o valor, function, altera valor. Ela vai receber um parâmetro. Eu não preciso dar um nome para esse parâmetro, já que eu não vou implementar essa função. Ela também tem que ser external. E ela não retorna nada. Ponto e vírgula. Pronto, tá aí. Agora vamos escrever o contrato que vai implementar essa interface. Contracts, valor. Para implementarmos, fazemos como se fosse uma herança, is e valor, abre e fecha, chaves. Se eu salvar aqui e compilar, ele vai dar erro. Ele vai dar erro porque existem duas funções na interface e essas funções têm que ser implementadas no contrato. Então vamos implementar essas funções. Primeiro eu vou declarar a variável de estado, valor. Agora sim, vamos começar implementando a função leValor. Function, leValor, external, view. Eu tenho que colocar override, mesmo que eu não tenha declarado elas como virtuais. Aqui na hora de escrever o contrato, temos que dizer que ela vai sobrepor a função returns o int. Agora a implementação é simplesmente return valor. Agora a função altera valor. Ela tem um parâmetro o int. Eu vou dar um nome para ele, valor. Ela poderia ser externa também, mas para ver que aqui eu posso declarar como pública e não vai ter problema, vou declarar ela como pública. Pública, overrides, e aqui valor igual, tracinho embaixo, valor. Vou salvar. Veja que ele compilou sem erro. Vamos fazer o deploy desse contrato. Nós tentamos fazer o deploy do iValor. Não vai permitir, porque interface não pode ser feito deploy. Temos que selecionar o nome do contrato, valor, agora sim, deploy. Vamos aqui embaixo, ver que ele está executando sem problema. Se eu botar aqui 20, altera valor, a transação ocorreu sem problema. Se eu clicar em leValor, retorna 20. Bom, vimos o que são interfaces e como implementar, como declarar e implementar interfaces. E na próxima aula eu vou falar mais sobre interfaces, falar a razão de interface e casos de uso.